Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, principalmente vocês das redes sociais. Inscrevam-se no nosso canal e para vocês que estão aqui ao vivo também muito boa tarde, inclusive os desencarnados. Nossa irmã Sueli vai fazer os ensinamentos de hoje, na palestra, falando de bem-aventurados os aflitos. Nós vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece, para então darmos início ao nosso encontro de hoje. Vamos orar então. Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez e pedimos nesse momento o auxílio do alto, dos irmãos da espiritualidade, para que a nossa irmã, que fará uso da palavra, possa assim ser bem intuída e com certeza o será, e que nós outros possamos absorver ao máximo os ensinamentos que nos serão passados. Obrigado mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Bem, mais uma vez, estamos aqui dando sequência a um ciclo de palestras que, com certeza, vai nos ajudar e vai nos auxiliar muito a entender esse processo todo, acalmando um pouco as pessoas, acalmando o coração, aumentando a nossa confiança em Deus. É importante demais que a gente observe as coisas que acontecem, como elas acontecem, porque nós achamos que sabemos essas coisas, mas na verdade a gente não sabe como que as coisas acontecem. Às vezes a gente tem muito medo de uma coisa e, no entanto, acontece completamente diferente daquilo que a gente achava que fosse acontecer. Nós não sabemos de nada, Nós temos a bênção do esquecimento, embora nós fizemos escolha de provas, ao reencarnar, a gente arrumou nossa bagagenzinha para a nossa vinda para a Terra. É uma viagem longa, nem sempre longa para alguns, mas longa para outros. Então a gente arrumou tudo bonitinho, fez a escolha das provas e das expiações, para resgatar o nosso passado. Aqui estamos nós. Embora a gente tenha feito isso, escolhemos inclusive o nosso gênero de morte, não a morte em si, mas o gênero, ou por acidente, ou por doença, ou por esgotamento dos órgãos por questão da idade. Então nós fizemos essa escolha, mas isso tudo cai no esquecimento, por causa da bênção que é esquecer, porque senão nós não viveríamos com tranquilidade aqui nessa nova oportunidade. Porque a encarnação atual é uma nova oportunidade para resgatarmos o nosso passado. Então a gente não pode lembrar de certas coisas para que a gente esteja mais livre, mais solto, para poder fazer as nossas escolhas agora. Porque algumas já trouxemos, mas outras estamos fazendo agora. E precisamos de estar mais conscientes, mais livres, mais abertos à observação para a gente escolher bem. Então, nós trouxemos para hoje, falamos já sobre Deus, e o Espiritismo, falamos sobre os mundos de provas e expiações, onde aqui, nessa terra, encontramos oportunidades para fazer esses resgates. Agora vamos falar sobre esses resgates que fazemos. O tipo, que é de dor e de sofrimento. Começamos por esse título aí, Bem-aventurados os aflitos, porque é muito fácil a gente ler o Evangelho, e deparar com isso assim, ó. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso está lá em Mateus. E continuando vem, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Vamos falar sobre essa palavra aqui, quando chegar aqui, ó. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Está em Lucas. Aí, continuando lá no Evangelho, está escrito isso aqui em Lucas também, ó.
Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Essa parte aqui, se nós não interpretarmos muito direitinho, junto com essa palavra aqui, o bem-aventurados os pobres, nós vamos entender que é a questão social, mas não é. Não é a questão social. Os pobres a que se refere essa abordagem aqui, está se referindo aos humildes de espírito. Pobre de espírito, no Evangelho, não tem a conotação que nós damos hoje. Porque hoje, quando a gente vê uma pessoa fazer uma coisa que não é lá muito agradável, a gente fala assim, poxa vida, que pobreza de espírito, que pobreza de alma. Tem uma conotação de uma alma pequena, de uma alma inferior, né? Aliás, almas inferiores somos todos, porque estamos no planeta de provação e expiação. Mas como a Terra é um plano onde nós encontramos uma variedade enorme de níveis evolutivos, então nós temos pessoas extremamente ruins e pessoas extremamente boas, que já estão naquele limite para reencarnarem num mundo melhor, num mundo de regeneração. Então nós falamos pobres de espírito para aquela pessoa que faz alguma coisa errada, mas no Evangelho não, significa humildade. Humildade de espírito. E aqui também não significa, mas ai de vós ricos. Não está se referindo à condição social também. É ricos. Ricos no sentido de também riqueza espiritual. Porque se fosse assim, nós já estaríamos começando a falar que Deus é injusto. Ora, e as crianças que nascem em berços abastados, né? Em berços de família muito poderosas, de famílias muito ricas financeiramente falando. Quer dizer que esses espíritos já estão condenados? Eles vão ter uma vida de rico, eles vão ter uma vida feliz, não lhes vai faltar alimento nem nada, e por isso eles vão chorar depois? Não seria justo, né? Não seria justo. Então a gente encontra lá no Evangelho assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí, se nós formos interpretar isso literalmente, a gente vai imaginar, nossa, nunca que um camelo vai passar pelo buraco da agulha, então o rico não entra no reino do céu. Então aquele que interpretar dessa maneira, se ele for rico, ele tem que fazer o quê? Doar tudo. Jogar tudo fora que ele tem, ou que ele tenha recebido até como herança de um pai que trabalhou muito. Não faz sentido, né? Então a gente tem que buscar o significado dessas palavras lá em hebraico. Para essa frase, a gente tem duas boas explicações, né? E que os linguistas, eles se divergem um pouco nisso aí, mas as duas são muito lógicas. A primeira é que camelo em hebraico também designava uma linha grossa cheia de nós. Por isso que o camelo, o bicho, né, o animal, ele tem esse nome. Por causa daquele caroço, daquele nó que ele tem nas costas. Tem um que tem dois, eu não sei se é o dromedário ou o camelo. Um deles tem dois, o outro tem um. Mas é um nó. Então, por conta daquele nó ali nas costas, ele pegou esse nome por causa de camelo em hebraico, que era um nó. Uma linha cheia de nó. E quando é que uma linha cheia de nó passa no buraco da agulha? Quando os nós se desfazem. E para se desfazer, a gente tem que trabalhar nele, né? Quando é então que um rico entraria no reino do céu? Quando é que essa linha, né, usando bem a sua riqueza, usando bem aquilo que ele está no momento administrando como um mordomo de Deus, como um administrador dos bens de Deus. Então é quando ele só visa a sua vida, quando ele não enxerga os problemas do mundo, quando ele não é caridoso, não é solidário, não é compassivo, aí é mais complicado. Então, esse sim vai chorar amanhã,
porque não soube administrar os bens de Deus, porque não são dele. A sua riqueza, tudo que ele possui vai ficar aqui. Ele não vai levar nada disso, então não são dele. Foram empréstimos para que ele usasse bem. A parábola dos talentos fala muito bem sobre isso, né? A multiplicação dos bens que não são dele, mas foram confiados a ele. E a outra explicação, que também é muito lógica para esse argumento aí de que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu, é porque buraco da agulha, sabe o que se chamava buraco da agulha lá em hebraico? Eram aquelas portas estreitinhas. Podem reparar que naquela época, aquelas construções, as portas eram muito altas, os portais, né, para entrar, que não tinha nem porta, mas era um buraco que tinha que passar, eram muito estreitos e muito altos, como o buraco da agulha mesmo, estreito e comprido. Então, como que um camelo que chegava carregado de ouro, carregado de coisas, de quinquilharias, de bens, poderia passar ali? Ele sozinho passaria, mas com aquele monte de coisa que ele guardava, né, que o dono guardava, não conseguia passar. Então, o que o dono tinha que fazer? Tinha que descarregar o camelo. Ele tinha que deixar aquilo tudo ali, tirar dele, deixar aquilo tudo para ele poder passar pela porta. Senão, ele não passaria com aquilo tudo em volta dele. Então, são duas explicações baseadas na significação do termo lá em hebraico. Então, para um rico não ter que chorar, né, para que um rico já encontrar consolação na vida futura e não sofrer, não chorar por conta da sua riqueza, ele só terá que usar bem essa riqueza, não se apegar a ela, entender que não é dele, que ele não vai levar e que ele é apenas o administrador desse bem que lhe foi emprestado para que ele possa socorrer outras pessoas. E muitos fazem isso sem jogar fora a sua riqueza. Quantos empresários dão empregos a tantas pessoas, né? Cuidam de tantos. Às vezes a gente só fica sabendo quando eles desencarnam. Que aí aparecem as benfeitorias, as suas ações sociais. Antes ele não fazia para aparecer, então não fazia questão que ninguém nem soubesse. Então usava bem a sua riqueza, com certeza esse estará consolado no reino de Deus, né? Mas, olha só, isso aqui é uma coisa, porque não é isso que a gente vê, né? A gente vê a pessoa sofrer, a pessoa chorar, quando que ela vai estar farta? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que serão fartos. Mas quando, aonde chegará essa fartura? Vejo morrer na miséria uma pessoa ótima, uma pessoa boa, que só ajudou e está lá cheia de dores, cheia de doença, morrendo. Vai quando? Quando que vai ser consolado? Porque ele já está morrendo, não vai mais ser consolado. Não é? Quando, não é? Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Mas que reino é esse? É depois que eu morrer, eu quero receber alguma coisa agora, quero estar bem agora, não quero ficar sofrendo. Aí a gente olha isso aqui, dá a impressão que a gente só vai para o reino de Deus se a gente ficar sofrendo. Se a gente não tiver nada, se a gente sofrer, se a gente ficar quietinho com o sofrimento. Mas que Deus é esse que exige isso de filhos, que nem nós exigimos isso dos nossos filhos? Então, como entender essa bem-aventurança? Como entender bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino do céu, o reino de Deus? Como entender isso, né? Tá aí, As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. E que vida futura? Depois que eu morrer? Depois que eu morrer eu não quero não. É igual aqueles, né? Gente, o que tiver que me dar agora, o que tiver que fazer de homenagem, faz agora, porque depois que eu morrer, eu não preciso mais não, né? Então, depois que eu morrer, para que eu vou querer? Mas que vida futura?
é essa, não é? Porque todas as religiões, elas abraçam a ideia de uma vida além da morte, porque sabem que a alma não morre, que só o corpo morre. Mas que vida é essa? Não sabem explicar. Sabem que tem, mas não sabem explicar. Daí, nós encontramos essas explicações da doutrina dos espíritos, porque eles mesmos vêm contar. Sem a certeza de um porvir, de uma vida futura, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para haver mais mérito. Mesmo nós que entendemos a vida futura, né, que entendemos a vida depois da morte, a gente tem hora que começa a se perguntar, mas qual é a utilidade da dor e do sofrimento para isso? Tem que sentir dor para melhorar? Tem que sofrer para evoluir? Depende do que nós chamamos de dor e sofrimento. O sofrimento pior é o sofrimento causado pela rebeldia, pela inconformação com a lei divina. Por quê? Isso vai gerar sofrimentos particulares e individuais nos resgates e nas expiações. Mas aquele que não desenvolveu o mal em si, esse não vai sofrer. Ele vai apenas ser exposto a situações que vão lhe forçar o desenvolvimento da inteligência, mas não vai sofrer o que sofreria como resgate de um erro cometido. Então está muito claro no Livro dos Espíritos que nem todos os espíritos passam pela feira do mal, e sim pela da ignorância. Então, aqueles que não desenvolveram mal em si, que não fazem mau uso do seu livre-arbítrio, não têm que sofrer. Então, resumindo, ninguém tem que sofrer para se aperfeiçoar. Ninguém tem que sentir dores para alcançar um aperfeiçoamento. Ele apenas tem que sofrer algumas privações que vão lhe desenvolver a inteligência, mas o sofrimento e a dor estão ligados ao mau uso do livre-arbítrio que gera o mal nele, que não foi criado por Deus. Deus só criou o bem e colocou essa semente em nós para que ela fosse adubada e cultivada, para que a gente possa desenvolvê-la, cada um por si, dando assim a nós o grande presente que foi o livre-arbítrio. Então, não temos que sofrer para evoluir, de jeito nenhum. Isso aqui, né, é um pensamento que não procede dentro da doutrina. Mas então se pergunta, porque a gente fica perguntando, porque o sofrimento está na nossa frente, está em nós, está em quem a gente ama, está no mundo, está em todos os países, né? Esse momento, então, que a gente está passando aí é universal. Não tem ninguém que esteja isento dessa dor e desse sofrimento pelos quais nós estamos passando aqui. Todo o mundo está afetado por essa pandemia. Toda família, se não tem um ente querido que partiu por conta disso, tem um conhecido, tem uma pessoa que admirava, né? Então, nós não sofremos só por aquele consanguíneo que partiu, não, por todas as famílias que estão perdendo seus afetos, perdendo para o mundo, né? Seus afetos, seus amores. Então, é uma dor, é um sofrimento, sim, mas todos eles, todas essas causas de dores e sofrimentos são explicadas pela doutrina espírita. Mas a gente fica querendo saber a resposta, né? Então, vamos ver, olha só. Por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Porque homens virtuosos sofrem ao lado de malvados que prosperam? Quem nunca fez essas perguntas, né? Todos nós fazemos. Todos nós questionamos dessa maneira.
Mesmo nós que somos espíritas e estudamos, às vezes nós nos pegamos fazendo perguntas assim. Ai, meu Deus, como pode estar sofrendo tanto essa pessoa tão boa? Pois é. É o inocente de hoje e o culpado de ontem, à luz da doutrina espírita. Aqui temos a fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência. É o que a gente sente, né? Mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Não explica isso, né? A gente sabe que tem uma vida futura, a gente sabe, mas a vida futura também vai existir para aquela pessoa ruim, para aquela alma tão inferior aqui na Terra que só fez maldade e sofrimento, só causou dor e sofrimento no mundo. A vida futura para ele também vai existir. E aí, como é que fica isso? É justo? Basta que ele se arrependa? Basta que eu, numa frase, eu me arrependa, numa oração a Deus de todo o mal que eu fiz, para que eu aí me encontre acima de tudo que eu fiz? Quando Paulo fala que o amor cobre a multidão de pecados, vamos entender isso? Porque isso também, no sentido literal, não é justo. Cometo todas as atrocidades, vários pecados, entre aspas, né? Aquilo que o mundo chama de pecado. Atrapalho, faço sofrer, exploro, crio problemas. Aí depois eu fico doente, com algum problema, vejo a minha vida se esvair. E nesse momento eu começo a me arrepender do que fiz. E começo então a transformar um pouco os meus sentimentos, elevá-lo um pouquinho, porque o amor são os instintos elevados à altura do progresso feito. Isso está no Evangelho. Então eu, depois de ter feito todas as bobagens do mundo, todas as maldades, pego uma doença, estou em estado já terminal, sei que não vai ter jeito, o médico já avisou, e eu começo a fazer uma viagem aí pela minha vida aqui, as bobagens que fiz, começo a ver que errei. Poxa, eu não devia ter feito isso, por que que eu fiz? Aí eu começo a elevar um pouquinho os meus instintos, né? Começo a progredir um pouquinho ali. Aí começo a pensar assim, não, eu me arrependo muito, eu agora não tenho mais ódio por essas pessoas, eu sinto amor por essas pessoas que eu prejudiquei. E ponto final, e está redimido? Ah, mas não poderia ser. Aí a gente estaria novamente chamando Deus de injusto, porque não pode ser assim. Todos têm uma vida futura, então esse que fez tudo errado, que prejudicou, vai ter na vida futura o mesmo que o outro, que foi um valor social, que esteve sempre no trilho da obediência divina, que freou os seus instintos inferiores, que amou as pessoas, vai ter o mesmo lugar? Não pode ser. Isso também não está certo. Então a gente vai cogitando, fazendo especulações aí no nosso conhecimento, na nossa visão, no que a gente observa, e vai vendo que não pode ser dessa maneira. Então não basta ter fé no futuro para eu me consolar e ter paciência. Eu preciso realmente entender direitinho como isso acontece, né? Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade. Isso eu tenho falado bastante, falei nas outras palestras que tenho feito, chamando a atenção para isso, que não precisamos ser religiosos para entender a ação de um Criador. Eu não preciso ser religiosa para isso. Compreende-se ser religiosa, ter uma religião e fazer frequência a ela. Como se isso bastasse para eu me salvar. Ora,
Valéria fez uma palestra aqui domingo, que é fora da caridade, que não há salvação, não é fora da igreja, não é fora do templo, não é fora da religião, é fora da caridade. E uma pessoa, para ser caridosa, ela não precisa nem ser deísta. Ela não precisa nem acreditar em Deus. Mas, quando nós estamos numa conversa sobre essas questões, das coisas que estão acontecendo, e alguém nos faz alguma pergunta, eu, pelo menos, já começo com outra. Fulano, você acredita em Deus? Ou, pelo menos, num poder superior, numa inteligência suprema, sem ligar Deus a nenhuma religião? Você acredita que exista um poder supremo? Porque se não acredita nisso, se você é adepto de que a natureza se criou por si mesma, e se você tem o direito todo de ser materialista, mas vamos lá, você é materialista ou você é deísta? Se você é deísta, a gente conversa. Se você é materialista, respeito. Mas não vamos conseguir ter um papo, porque para isso teria que aceitar um Criador, um ser supremo, uma inteligência suprema. Porque aí a gente começa a ver, se ele é um ser supremo, uma inteligência suprema, ele tem que ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade. E para ele ser todo-poderoso, todo justiça e todo bondade, ele não pode dar ao justo e ao injusto o mesmo destino. Senão ele não seria isso. Aí já começa a questão da vida futura. Não poderia ter a mesma. Não poderia estar saltitante e sorridente uma alma além túmulo, se só prejudicou as pessoas, se só fez o que não devia. Então, ser tratado com todos os louros que os justos vão ser, não. Aí não poderia, não seria assim que a coisa aconteceria, tendo uma inteligência suprema, alguém que esteja no controle de todas as coisas. Assim como aquele pai não vai deixar de amar um filho porque errou, mas ele não vai ser conivente. Não sendo conivente, ele tem que aceitar a punição, que muitas vezes é ele mesmo que dá. Então, ele não deixa de amar, mas ele não deixa também de mostrar que o filho errou e que precisa se corrigir. Esse é o bom pai. E é assim que Deus faz conosco, porque ele é o Criador. Pois sem isso, então, ele não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. De jeito nenhum. Mesmo que a gente se lembre sempre que o mais vil dos homens é filho de Deus, como nós somos, e como o melhor os mais bondosos e superiores também são filhos de Deus, e ele ama a todos igualmente. Mas daí a dizer que ele vai dar o mesmo destino, não, ele vai dar as mesmas oportunidades. Isso é o que ele dá igualzinho. Ele dá oportunidade a todos os seus filhos de serem valores sociais, de serem espíritos bons, espíritos puros. Ele dá as mesmas. Cabe a cada um aproveitar. Então, isso é justiça. Isso é justiça divina. Então, a gente não pode esquecer desse item. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa, pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-se suficientemente maduros para compreendê-la, revela por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Ninguém melhor para nos contar a vida dos Espíritos, o que acontece na vida futura, depois da noite do além-túmulo, não é? São eles, os próprios espíritos que estão desligados da matéria. Aí nós vamos entender as causas dessas dores, desses sofrimentos, dessas tristezas todas. A gente está passando no mundo inteiro isso. Qual é a causa disso? O que pode ser? Por quê? Para quê? São perguntas que nós fazemos.
E os espíritos, nesse capítulo, bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, eu acho que é o 5, do Evangelho segundo o Espiritismo, tudo que está aqui está lá. Eu apenas transcrevi, para não ficar lendo ali no livro, eu transcrevi aqui, mas está tudo lá, tá? Então vem aqui, ó. As vicissitudes da vida são de duas espécies. Tem duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente e outras fora desta vida. Porque a gente vai se perguntar, após essa exposição, vocês vão se perguntar, mas eu não fiz nada disso. Eu não fiz nada para estar passando o que eu estou passando hoje. Tenho convicção disso. Aí, não é para hoje que não dará tempo, mas semana que vem estaremos abordando as causas anteriores das aflições. As causas que foram produzidas em outras encarnações, não necessariamente na última. Em outras que já tivemos, né? Que já tivemos inúmeras reencarnações. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Aí o Evangelho enumera algumas coisas para a gente analisar, né? Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantas pessoas não avaliam as suas atitudes? Às vezes vai abrir um negócio no comércio. Quer abrir uma coisa, quer ser dono de alguma loja. Aí ele vai sem nenhuma consulta, sem saber se aquilo tem mercado, se ele está preparado para aquilo, sem saber de nada. Aí vai, abre, investe o que tem, mas ele não conhece nada daquilo ali. Ele não sabe como lidar com as coisas. Ele não sabe como administrar aquilo ali. Vai entrar em falência antes de recuperar o dinheiro que ele investiu. Porque ele não se preparou. Então foi culpa de quem? Culpa dele. Tem uma lavoura, mas ele precisa de investir em equipamentos que possam auxiliá-lo, ou nas chuvas torrenciais ou nas secas. Ele não faz isso. Plantas necessitam de cuidados. Senão elas vão morrer. Aí perde a plantação inteira. Culpa de quem? Culpa da natureza? Culpa do vizinho? Não, é culpa dele que não se preparou o suficiente para aquilo ali. Fora isso, outras coisas no dia a dia, pequenas. Não é? Culpa de quem? Às vezes a pessoa tem uma doença, não cuida, não faz uma dieta, não faz o que tem que fazer. Piora. Culpa de quem? Da própria pessoa, mas a gente não vê por esse lado, né? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos? Quantas pessoas perdem seus empregos por má conduta no seu local de trabalho, né? Porque deixa o orgulho, a vaidade falar mais alto, porque deixa a sua ambição falar mais alto. Então, quantas pessoas... Aí depois, não, mas meu patrão presta, olha, me demitiu. Mas por que demitiu? A gente não gosta de admitir erros. A gente não gosta de ver que somos os responsáveis pelas nossas dores, muitas vezes. Simples, um exemplo simples, você tem uns problemas digestivos e não pode se alimentar de determinados alimentos. Vai, come tudo que não pode. Nunca me esqueci uma festa de fim de ano na escola, fizemos na casa de uma pessoa da escola, né? Então tinha lá a variedade, duas, né? Apenas duas
né, 2 pratos diferentes para aqueles que não podiam comer o camarão, por exemplo, que é algo que causa muita alergia, ia comer então a carne. Então tinha estrogonofe de camarão, estrogonofe de carne. Todos comiam carne, isso a gente já sabia. E tinha salada também, para quem não. Dali a pouco, o marido de uma das professoras estava totalmente deformado. A menina dele começou a gritar, chorar, gritar. Aí corre ela, falou, já até imagino. Vai lá, o que encontra? O marido todo inchado e deformado, a menina gritando por quê? Ele é alérgico a camarão, sabia disso, mas foi lá para a panela de camarão comer. Vai culpar quem? Não, e tentou se defender. Ela falou, indefensável. A sua atitude é indefensável. Não tem como. Acabou com a festa dela. Nós continuamos, ela teve que sair, foi para o hospital, ainda correndo o risco dele ficar lá sem, né, sufocado, porque ele não podia mesmo. A menina custou se recuperar, porque ela viu o pai deformado. Foi uma coisa horrível. Aí, quer dizer, é culpa de quem? E isso são as coisas todas da vida. A gente culpa, não, mas eu pensei que não tivesse outra coisa. Ela falou, pensou nada, você gosta, então você foi lá e comeu e viu que não podia. Sabe? Então foi um descontrole desagradável a beça para todo mundo. Agora, a gente faz isso. Né? Nós somos imprudentes, negligentes, a gente não se importa. E isso, quando a gente vai para a vida moral, é que a coisa fica feia. Porque na parte física a gente até se cuida e vai, mas na vida moral, quando a gente não se importa com as nossas atitudes, na vida moral, aí a coisa começa a complicar. Quantas uniões infelizes porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração? Quantos casam por interesse? Ah, não, minha filha já está tratada, vai casar com seu filho quando crescer. Até hoje a gente vê isso. E fica querendo juntar as criaturas que não podem, às vezes, nem se olhar. Né? Uma coisa horrível, interesse puro. Onde está o coração aí? Onde estão os sentimentos para você dividir uma vida? E como tem gente que se une assim, a gente pensa que isso é coisa do passado, coisíssima nenhuma. Tanto que tem pessoas, tem moças que fazem de tudo para poder frequentar lugares bons, para poder casar com rapazes que são bem de situação, que podem levar para a Europa, sei lá para onde, sempre para se divertir. Né? Aí pergunta se quer casar com o pobre. Tá doido casar com o pobre? Pobre sou eu. Pobre é pai pobre é destino. Agora marido pobre é burrice. Ainda fala isso pra gente. Então é isso. Quer dizer, que união infeliz vai ser essa depois? Não estou dizendo que não vai ser boa, porque pode ser. Pode conhecer uma pessoa excelente e dar certo. Mas o início não foi com essa intenção, né? Quanto de dissensões, de disputas funestas poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda ordem? Olha aí, gente, agora. Você abre lá um noticiário que eu não vejo, porque eu tenho horror de obituário, de ficar lendo obituário, e é assim que tá, né? A televisão tá um horror. Só tem lá mostrando desgraça, né? Aí mostra aquela festa de arromba na casa do fulano, 100 pessoas aglomeradas, num período em que a gente não pode ter aglomeração. Que nós temos que ter um distanciamento social. Né? Que nós temos que nos preservar. Protocolo de higienização, de segurança, é assim. Aí, o que ocorre? Depois, vai para um respirador, vai ser entubado. Pode reclamar? Não pode. Procurou isso. Mas não é só essa situação de agora. Tem gente que fala assim, eu não estou nem aí. Estou doida mais para pegar esse negócio mesmo, para me livrar disso, como se fosse se livrar, né? Até porque não se sabe nada desse vírus. Ele, por si só, não faz nada, não é letal, é até fraco. Por quê? Porque não são todas as pessoas que morrem com ele. Se ele fosse mesmo letal e poderoso, todos iam morrer com ele, né? Mas não, é como nós respondemos à ação dele. Então o problema está em nós e a gente não sabe. Tem pessoas jovens que não têm comorbidade, que não têm nada,
e, no entanto, morreram. Né? Ele agiu de uma forma e não teve salvação. Então a gente começa a pensar, não é só ele, é o que nós escolhemos para nós, seja com atitudes atuais ou com atitudes anteriores, que são as causas anteriores das aflições. Não é? Aquele que está fazendo direitinho o que tem que fazer, seu protocolo de segurança, de higienização, seguindo tudo, obedecendo a regra, se pegar e morrer, porque está na hora. Senão não vai. E a gente está tendo disso exemplos enormes. Né? Muitos exemplos disso. A gente está vendo pessoas muito jovens desencarnarem, mesmo fazendo tudo direitinho, e outros com muita idade recuperarem e voltarem para os seus lares. Então, se a gente fizer direitinho, se a gente fizer a nossa parte, nós não vamos ter problemas, a não ser que essa tenha sido a nossa escolha nas provas, da escolha de provas, e vamos desencarnar porque está na hora, né? Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio? Isso também está sendo mais percebido agora, que os pais estão em casa com os filhos, eles não estão na escola, né? Aí estão vendo quem são os seus filhos. Estão aprendendo a conhecer um pouquinho seus filhos. Aí estão loucos para voltarem para a escola, né? Porque não estão aguentando. E tem alguns que falam, gente, eu não sabia que meu filho era assim, não. Eu falei, não sabia. Pois é, a professora dele sabe. E já deve ter te falado várias vezes. Mas os pais não acreditam, né? Pensam que está implicando, né? Que é perseguição. Então, tem uns que estão vendo, não é? Que a gente pensa que criança não é maldosa? É sim. Não são todos. A ideia é eles passarem pela primeira, segunda e terceira infância, recebendo valores da família, para que na adolescência despertem para aquilo que vieram aqui na Terra, né? Mas a gente já percebe, às vezes, em crianças muito pequenas, índoles muito ruins. E precisam ser percebidas pelos pais e precisam ser corrigidas. Por isso que ele tem uma infância longa. Uma infância de 10 anos. De 7 a 10. Tem criança que só sai da terceira infância lá com 9, 10 anos. Recebendo nesse período todos os valores para que depois, na adolescência, ele possa despertar e ter com o que comparar. Os que ele já trouxe com aqueles que aqui ele recebeu da sua família, daqueles que são responsáveis por ele. Não necessariamente pai e mãe. Esses são os principais, mas quando não dá, tem alguém responsável por eles que vai ter que dar conta. Então, quando a gente não faz isso é uma causa atual de aflição, não é anterior, não. Quando a gente não cumpre essa parte aqui, né, de não combater as tendências inferiores dos filhos, vão sofrer com filhos, com droga, com preguiça de trabalho, né, filhos presos, se eles têm essa tendência. Se não têm, graças a eles não vão ser assim. Porque muitas vezes, se dependerem dos valores familiares, não tem. Aí eles têm que se valer por eles mesmos. E muitos são ótimos. Independentemente da ação dos responsáveis, eles são muito responsáveis. Até alguns mais que os próprios pais. Alguns filhos são mais responsáveis que os próprios pais. Espíritos mais velhos, mais evoluídos, que às vezes Deus permite que venha para aquele lar para ver se dá chega para lá nos pais, se dá uma ajuda ali em pais irresponsáveis, que nós temos muitos assim. Então a gente vê que nós, na maioria das vezes, e os espíritos falam isso, a maioria das nossas dores e sofrimentos são geradas por causas atuais, por mau uso do livre-arbítrio, por imprudência, negligência. Não é que trouxe isso de outra vida, não. É hoje. É como está hoje trabalhando a escolha que fez quando veio para essa terra. Porque não existe destino nem determinismo.
Existem desígnios de Deus, existe a escolha que a gente fez. Mas se eu escolhi uma vida mais difícil de privações para resgatar um passado meu, eu não posso me revoltar com essas coisas. Eu tenho que dar conta dela. Se isso veio para mim, foi porque eu fiz essa escolha. Não é que Deus me mandou essa vida de desgraça, não. Eu fiz essa escolha. Porque eu não fiz bom uso do livre-arbítrio em outras vidas. Eu tenho que resgatar isso. Então eu tenho que dar conta disso. Quando eu me revolto, por isso é que as escolhas são feitas, mas aqui, a maneira como nós vamos encarar essas escolhas, trabalhar nelas, vivenciá-las, isso é por conta do livre-arbítrio. Eu posso me revoltar, eu posso me condenar a minha situação e piorar a minha vida ali, ou me resignar diante da escolha que um dia eu fiz. E não foi por acaso que eu fiz, foi para resgatar erros que eu cometi em outras experiências na minha vida. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles, nos filhos, nas crianças, os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração daquela pessoa. Quer dizer, ele não recebeu valores. Então, por fraqueza ou indiferença, às vezes acontece muito isso, os pais trabalham muito, aí acabam sendo também muito permissivos. Porque, eu não posso dar atenção, eu dou a ele tudo que eu não tive. Continua fazendo isso. Você vai ver o monstrinho que você vai ter lá na adolescência. Você vai ver o adulto que ele vai ser. Aí é que entra aquela historinha que eu contei aqui na outra palestra do Cortella, que disse para os filhos, quando eram bem pequenos, que quando eles alcançassem 12 anos, que ele ia contar o segredo da vida para eles. E eles não podiam contar para os mais novos. Então, quando o filho fez 12 anos, a primeira coisa que ele fez de manhã foi lá para o quarto dele para poder saber o segredo da vida, que ele falou que ia contar. Viveram ali com aquela expectativa. E ele simplesmente falou. O segredo da vida é que vaca não dá leite. O filho, hã? Ele falou, isso mesmo que você ouviu. Vaca não dá leite. Você tem que levantar muito cedo, se preparar, botar uma bota, porque você vai lá para um curral que vai ter cocô de vaca. Você vai ter que amarrar as pernas da vaca, você vai pegar um banquinho, vai se posicionar e vai tirar o leite dela lá com sua mãozinha, porque ela não vai te dar. Ela não dá nem para o bezerro, porque o bezerro tem que chupar a teta dela para poder vir leite. Então, ela não dá leite, você tem que tirar. Então, isso é o quê? A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que trabalhar pela nossa felicidade. Se você não ensina isso para um filho, se você dá tudo a ele, o mundo não vai dar tudo a ele. Aí as dores são cruciantes, porque nada dói mais num pai e numa mãe que amam o seu filho ver o sofrimento dele no mundo. Então, se não é você que corrige, o mundo vai corrigir. Não vai corrigir com o amor que você corrige. Vai corrigir a ferro e fogo. Aí são sofrimentos horrorosos de causas atuais, não são anteriores. Você recebeu uma alma que não era simples, no sentido de não ter conhecimento nenhum. Porque quem cria os espíritos simples e ignorantes é Deus, quando sai das mãos do Criador. A partir do momento que ele cai no mundo aí, que ele está reencarnando, ele começa a trabalhar pelo seu próprio desenvolvimento. Então o espírito, ao reencarnar, ele traz um acervo enorme de conhecimentos, de erros e de acertos. E você que aceitou esses hóspedes do plano espiritual, vai ter que auxiliá-los a recuperar a sua moralidade desde criança. Então, esse é um trabalho que cabe a cada um de nós fazer. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão.
Esse é um dos trabalhos mais importantes e é uma das causas de maior sofrimento. É essa. Até com geração de doenças nos filhos. Porque os pais irresponsáveis, muitas vezes, não cuidam da alimentação e as crianças ficam doentes. Então, é um trabalho hercúleo, o trabalho de educação. Então, essas causas atuais, elas são em números muito avançados, né? Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo à fonte dos males que os afligem e verão se na maioria das vezes não podem dizer isso aqui, ó. Se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação. Essa é a frase que a gente fala. Quem nunca ouviu ou nunca falou assim, fulano, eu te avisei. Triste ouvir isso, né? O que na hora a pessoa no desespero, menos ela deseja é ouvir isso, mas tem hora que tem que ouvir, porque sai daquela e pega uma pior, faz uma pior, né? Então, fulano, eu te avisei. Quer dizer, você estava ciente e fez. Então não pode reclamar. Somos efeitos de nós mesmos. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é, assim, num grande número de casos, por isso que eu botei em vermelha, que a maioria, segundo os espíritos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante, para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria, é o seu próprio descuido, é sua própria imprudência e sua própria negligência. Então, a gente não pode reclamar que somos responsáveis pelos nossos erros. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. Então, ele tem que se desenvolver, trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. O intelectual vem primeiro, porque precisamos saber para poder escolher. Então, eu preciso conhecer para poder fazer minhas escolhas. E isso só eu posso fazer. É um trabalho individual. Eu não posso culpar ninguém por eu não conhecer alguma coisa, a menos que aquilo não tenha me sido oferecido. Mas eu preciso buscar, porque o que tiver no meu controle eu tenho que fazer. A lei humana alcança certas tarefas e as pune. Né? O sujeito mata, rouba, faz qualquer coisa, ele vai preso. Né? Ele vai quando vai, né? Quando vai, fica, porque na maioria solta. O condenado pode, então, dizer que sofreu a consequência do que praticou. Nem praticando e sabendo e vendo, ele se diz culpado. Ele fala que ele é inocente. Na frente do juiz, a maioria deles, da hora do julgamento, fala, você se declara culpado? Não, senhor, eu sou inocente. Mesmo assim, então acha que o espírito vai achar que ele é culpado por aquilo que ele não está vendo acontecer? Por aquilo que passou e ele nem percebeu, ele não se declara culpado nem pelo que ele sabe que ele é, mesmo que ele tem consciência. Imagina se ele ainda tiver dúvida. Então a gente sabe que realmente nós somos os culpados, né? Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas, eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Então, a lei humana castiga especialmente as que causam prejuízos à sociedade e não as que prejudicam apenas os que a cometem. Quando você é nocivo à sociedade, você matou, você explorou, você roubou, você fez qualquer coisa, você vai preso. Agora, se você administra mal o seu dinheiro, se você gasta muito, se você gasta pouco, se você passa fome, não vai se preocupar com isso não, isso é problema seu. Agora, você foi nocivo à sociedade, ela vai em cima de você. Certo? Você não pode fazer o que você quer. Aí é que entra essa questão do livre-arbítrio. Por isso é que
Existe morte antecipada? Existe. Não aquela que é provocada pela mão alheia, mas aquela que é provocada por você mesmo. São os suicídios diretos e indiretos. O mau uso do livre-arbítrio que provoca dores, sofrimentos e até a morte antecipada. Agora, pela mão dos outros, ficou doente, pegou Covid, foi para o hospital, não teve o tratamento adequado, você não pegou por imprudência, pegou porque não sabe nem por quê, porque cumpriu tudo. Se ainda assim sofrer muito por conta disso e morrer, é porque estava na sua hora, você estava num resgate, numa expiação. Senão, você vai ser atendido de uma forma ou de outra, e se não for bem atendido por um, vai ser por outro, ou então vai voltar para casa e seu corpo vai reagir e você vai ficar bom. Porque não é para você morrer. Você não precisa disso naquele momento, então não vai te acontecer absolutamente nada. Não há uma só falta, isso aqui eu sublinhei para prestar atenção, ó. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei, que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Todas, nada fica sem resposta nessa vida para o tribunal divino. Donde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo em que pecou. Então não tem inocente pagando por pecador. Seja qual for a administração de um país, o presidente que ele tenha, os ministros que ele tenha, ninguém está sofrendo pura e simplesmente pelo erro deles. Está sofrendo porque está resgatando um passado e essas pessoas que estão errando estão sendo instrumentos e vão responder por isso, seriamente. Porque ninguém fica impune, ainda que o outro tenha que passar por isso. Ninguém fica impune, porque Deus não precisa de nós para que a sua lei se cumpra na terra. Mas, se estivermos nos dispondo a ser instrumentos dele, ele vai nos usar. Para o bem ou para o mal. Os sofrimentos consequentes são, então, uma advertência de que ele andou mal. Dão-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar. E confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, portanto, a sua felicidade futura. É por isso que a gente está num mundo de provação e expiação passando o que está, porque a impunidade é grande. A pessoa faz e acontece, não acontece nada com ela, ela continua fazendo. Não tem punição. Agora, não vamos pensar que com o tribunal divino isso acontece, porque não. Não acontece. Nós vamos responder por cada ação que a gente estiver fazendo de errado, e todas as ações boas vão ser contadas a nosso favor. Mas a experiência chega algumas vezes um pouco tarde. Isso está escrito no livro de Gabriel Garcia Marques, O Amor no Tempo do Cólera, quando ele fala que a experiência muitas vezes chega, a maturidade muitas vezes chega quando a gente já não precisa dela, que já cometeu todos os erros. E isso está escrito no Evangelho, ó. Mas a experiência chega algumas vezes um pouco tarde. E quando a vida já foi desperdiçada e perturbada, gastas as forças, e o mal é irremediável, então o homem se surpreende a dizer o quê? Se no começo da vida eu soubesse o que sei hoje, quantas faltas teria evitado? Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra. Mas já não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz, perdi o meu dia, ele também diz, perdi a minha vida. É aquele que está lá no estado terminal, fazendo a recapitulação das bobagens que fez na vida. Mas, assim como para o trabalhador, o sol nasce no dia seguinte,
e começa uma nova jornada em que pode recuperar o tempo perdido, para ele também brilhará o sol de uma nova vida, após a noite do túmulo, e na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas relações para o futuro. É a vida futura. É a nova oportunidade de uma encarnação para os justos e para os injustos. Os injustos a resgatarem seu passado delituoso, e o que estamos fazendo aqui num plano de provação e expiação, e os justos, bem-aventurados aflitos, porque dele é o reino dos céus, estarão reencarnando em mundos mais organizados e regeneradores. Então, essa é a resposta dos espíritos, né, para os bem-aventurados, os aflitos, porque deles é o reino do céu. Na famosa obra de Miguel Ângelo, no teto da Capela Sistina, o dedo de Deus está esticado ao máximo, mas o dedo de Adão está com as duas últimas falanges contraídas. O sentido da arte é explicar que Deus sempre está lá, mas a decisão de buscá-lo é do homem. Se o homem quiser tocar em Deus, precisará esticar o seu dedo, mas não esticando, poderá passar uma vida inteira sem buscá-lo. A última falange do dedo de Adão, contraída, representa o livre-arbítrio. Olha só a imagem. Estão vendo? Aqui nós temos Adão, todo folgadão, né? Numa posição confortável ali. E Deus, coitadinho, se esticando todo para chegar até Adão. Olha lá. Aqui tem ela mais perto. Olha o dedo de Deus querendo tocar Adão. E Adão, assim. Olha lá. Quando eu tiver vontade, eu me estico. Pois é. Esse, quando eu tiver vontade, eu me estico, eu faço, eu aconteço, pode representar encarnações extremamente sofridas. Precisamos acordar. Desperta, ó, tu que dormes. Né? Recado de Paulo. Que Deus te aliviará. Né? Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Façamos a nossa parte. Entendamos que a maioria das dores pelas quais passamos nessa vida são provocadas por causas atuais. Somos os responsáveis por elas ainda hoje. E sem contar que também trouxemos causas anteriores, aí a dor aumenta. Se deixar que somente as causas anteriores nos façam sofrer aqui, para pagar o nosso, para fazer o nosso resgate, com certeza sofreremos muito menos. Mas nós as exacerbamos, provocando causas atuais, sofrendo dores e sofrimentos que não éramos para ter nem para passar. Semana que vem, vamos identificar as causas anteriores. Muita paz para todos. Continue acessando nossa página, continue visitando nossa páginazinha no Facebook, que tem um monte de recadinho bacana, muitas mensagens de ânimo, para levantar a nossa autoestima e nos dar e aumentar a nossa convicção nesse Deus Pai Todo-Poderoso que nos ama incondicionalmente. Muita paz para todos.